Na oratória, tem uma coisa que é muito importante antes da pessoa querer aprender técnica, principalmente o meu método, que eu ensino a oratória clássica, que é a antiga oratória de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo. Um dos pilares fortes lá era a autoridade, depois a razão e a emoção. Ou seja, antes das pessoas aprender oratória, elas tinham que aprender o ser. O Uhum. ser. Elas tinham que, antes de querer ser um orador, elas tinham que ser um orador, é a mente. E eu percebo que hoje, quando você posta aí no teu Instagram, depois, ó, todo mundo segue aí o doutor Matheus no Instagram dele, eu observo que você coloca, cara, uns atletas com uma performance, um corpo, uma escultura muito bem feita. E eu vi que agora, além desse trabalho da mente, além desse trabalho de médico, você tem trabalhado nessa área da totalidade, mente sã, corpo são. Eu tenho visto Ah, você sim. na sua programação desse trabalho de uma vida saudável, um corpo saudável, com atividade física, e eu percebo que isso precisa mudar mindset, tem que mudar a mente para chegar nesse. Então, você, Uhum. como um médico especialista, e com essa multiplicidade, né? Você é um profissional especialista, mas generalista, quando se trata do corpo humano. Então, eu queria que você trouxesse para quem está nos ouvindo aí também com uma mensagem sua de especialista, com essa multiface, né, de cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. O que você pode dar de conselho para as pessoas que estão ouvindo, como um bom orador que Uhum. você é também? É assim, ó, como ortopedista, a gente sabe que o osso que sustenta o corpo, né? Se a gente não tivesse osso, a gente tava no chão. E assim, a área da saúde entrou na minha vida no momento que eu virei uma chave, sabe, da saúde. E eu percebi o tanto que mudou essa vida, quando eu saí realmente da minha zona de conforto. E isso daí, assim, me trouxe de novo aquela garra do esporte, sabe? A minha mulher é atleta, e eu tenho uma atleta em casa, é uma atleta extremamente disciplinada. Então, quando a gente começou a fazer. Por exemplo, eu parei de jogar futebol, Giovanni, para você ter ideia, por causa do meu joelho. Eu rompi 2 vezes o ligamento cruzado. Depois eu comecei, engrenei na área do jiu-jitsu. E, pô, eu tive uma paixão que eu não, que eu achava que eu não ia ter por nunca mais nenhum esporte além do futebol. Na verdade, ele ultrapassou em 1000 vezes o futebol. É uma coisa que eu tô levando como uma filosofia de vida também. E ela me traz muita saúde. Então, o que eu prego sempre para os pacientes é encontrar um exercício, um esporte que realmente complete você como no corpo. E isso vai acarretar também uma forma de você mentalizar as coisas e agir de uma forma diferente. Quando você pensa em saúde, você pensa em corpo e mente, igual você falou. Não dá para você ter um corpo saudável sem ter uma mente saudável. Isso é uma coisa muito. Você não pode dissociar uma coisa da outra, porque uma coisa impulsiona a outra. E você também não pode ter uma mente saudável se você não tem um corpo saudável. Então, eu acho que é uma forma de pensar e mentalizar sempre para meus pacientes a importância da saúde, sabe? E isso veio muito através dessa minha segunda fase, da minha subespecialidade em nutrição esportiva, nessa minha mudança de foco. Mesmo com 38 anos que eu tenho, eu comecei a mudar o foco com 35, e eu acho que assim foi uma maneira de eu sair da minha zona de conforto e agregar a um valor que eu tinha no esporte lá de criança, entendeu? Aquela força que eu tinha da mente no esporte. Sempre fui uma pessoa que foi competidora, entendeu? Sempre tive vontade de competir. E isso me trouxe de novo. E daí, se você aprende muito, né, Giovanni, com a mentalidade do esporte, você começa a ler biografias de pessoas que são ícones, Michael Jordan, você começa a ver que, tipo, pô, a mentalidade do cara, o Kobe Bryant, você pega o documentário do Kobe Bryant, você fica, meu, cara, se eu fizer isso em qualquer. Se eu fizer perto do que ele faz, em qualquer lugar, em qualquer profissão que eu for enfrentar, eu vou ser um cara de sucesso, entendeu? Então, essa mentalidade do esporte, eu sou muito pegado a isso, sabe? Pô, foco numa pessoa ali que tem uma. Pô, o cara é o top e pô, esse cara aí, se ele tá fazendo dá certo, você tem que seguir ele. A disciplina é uma coisa assim que a gente vai adquirindo com o tempo. Eu acho que é tudo no seu tempo. Eu sempre fui uma pessoa indisciplinada. Por isso que eu falo que lá, vendo agora no futebol, eu não teria chance, porque eu não tinha disciplina no momento. Mas tudo vai chegando no seu tempo, né? Por isso até uma mensagem para o pessoal que tá aí na live, que tipo, é,
a gente vai criando hábitos diários pequenos, todo dia. Esses hábitos não mudam do dia para a noite. Então, você vai começar a correr, por exemplo, e você, hoje, uma semana, você não vai sentir seu corpo mudar. Mas é a corrida diária que você faz que no futuro vai te levar a uma vida saudável. Então você não pode pensar muito no agora, assim, o resultado agora, na verdade. O resultado agora, você tem que pensar mais lá no futuro. Pô, eu quero ser um idoso saudável, eu quero ter uma pessoa. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 20 anos, eu quero viver com ela, com meus netos, com meu filho de 13 anos, com meus netos, o máximo possível e da maneira mais saudável possível. Então é isso que eu tento. Na verdade, Giovanni, você não. A gente sabe quando entra no consultório aquela pessoa que quer virar o botão nessa área de performance esportiva em nutrologia. A pessoa que está virando o botão, a pessoa que já virou o botão e a pessoa que não vai virar esse botão. Essa eu tenho que atuar mais. Às vezes eu não consigo, porque não é a hora dela, entendeu? Não é o fato de eu não conseguir, ela que não está apta para conseguir nesse momento. Talvez o momento dela pode ser daqui 2, 3 meses que, pô, ela tem um insight ali e fala, pô, agora é hora de mudar. Então, assim, no meu consultório da nutrologia, eu atuo. Para mim, essa área é mais importante do que qualquer tipo de tratamento, entendeu? Se a pessoa entender que a mente e o corpo tem que estar saudável, ela começa a fazer as coisas girarem da maneira correta. E daí tem resultado, porque aí se torna se a pessoa não tiver nenhuma doença, que a gente vai identificar na consulta, se torna uma matemática exata, porque se você aliar dieta, mente, descanso, treino, não tem como dar errado, entendeu? Para qualquer objetivo, emagrecimento, hipertrofia, performance do esporte. Então, são alguns exemplos. E isso eu vejo muito em atleta. Quando você vê que o atleta é diferenciado, você fala, pô, esse cara aí vai chegar, porque, tipo, ele é incansável atrás do objetivo dele, entendeu? E daí você vai começar a olhar se ele começa a trabalhar a mente dele, se o corpo dele tá bom, ele começa a trabalhar a mente. Eu tenho até um exemplo em casa, pô. Minha esposa, ela é muito focada, ela foi de cabeça, mergulha de cabeça nas coisas, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu procuro agregar para mim. Isso acontece também daí na outra área, na ortopedia, Júnior, que essa parte do corpo, eu vou te explicar de uma maneira que eu entendo. Eu já peguei muito paciente grave, mas muito grave. Muito grave. Eu peguei um cara, vou dar um exemplo aqui, um cara que ele ficou preso, ele tinha uma máquina portuária de fazer adubo. E essa máquina você joga a matéria-prima e ela vai lá ciclando e forma adubo aqueles quadrados de adubo. Eu não sei falar direito o nome, mas é tipo aqueles de silo, assim. E esse cara foi mexer porque essa máquina dá problema, você bota o pé lá dentro. E a máquina puxou o cara. E o cara, na verdade, fez uma amputação traumática, ficou só pela pele, só que a perna dele ficou presa na máquina. E tava ele e mais um funcionário. Quando ele foi chamar o funcionário, e ele preso na máquina, sem perna, ele foi chamar o funcionário e o funcionário desmaiou. Então só era ele e ele. Ele pegou o celular, ligou pro socorrista, o celular do bolso dele, ligou pro socorrista, o socorrista foi, atendeu ele, tirou ele da máquina, ele demorou mais de 1 hora preso, entendeu? E ele foi, na verdade, retirado da máquina, chegou no hospital. E eu que atendia de cara, assim, ó, amputação traumática, corre lá. Você sabe como é que funciona, né? O hospital tem um emergencista, recebe, depois chama o ortopedista. Mas nessa já me chamaram direto. O cara tá amputado. Cheguei lá, cara, esse cara não falava um ai. Ele não falava ai. Ele não reclamou nem 1 hora. Ele conseguiu me explicar isso que eu tô te falando com tal naturalidade e tranquilidade que eu falei, não é possível, cara. Esse cara não é possível. Esse cara aí é diferente, sabe? E o que aconteceu? Eu levei ele para o centro cirúrgico, a perna realmente não dava para salvar, a parte vascular toda danificada. A gente fez a amputação da perna do cara. E esse cara, eu acho que, se não me engano, Giovanni, ele recebeu alta, assim, depois da amputação, em questão de semana, sabe? Porque a amputação, sim, você resolveu teoricamente o que é o problema, não tem mais o que você acompanhar, só a ferida. E eu nunca vi esse cara reclamar. Quando eu falei da prótese, ele falou, não, doutor, a gente adapta uma prótese e logo mais eu estou trabalhando. É um cara que tem que teve uma mente ali que eu falei, porra, cara, como que um cara sofre uma amputação, consegue me explicar e depois de 6 semanas o cara está pensando em voltar a ser produtivo.
Eu cheguei para esse cara e falei, cara, como que é a sua vida, né? Como que é? Como que você acorda? Ah, doutor, minha vida é tranquila, cara. Eu acordo, tomo café da manhã cedo, vou pro trabalho, almoço no trabalho, volto, fico com a minha esposa, fico com meus filhos. Falei, pô, você vê, né? A tranquilidade da cabeça da pessoa deixa a mente dele tão livre que ele não vê problema em uma coisa tão grave, entendeu? Então, assim, isso eu tô falando de um paciente que me chamou a atenção por causa da amputação, mas eu já peguei um paciente que também destruiu o braço dele, fez uma síndrome, a pior das lesões, fratura com síndrome compartimental articular. A gente resolveu a emergência, resolveu da melhor maneira possível, porque o braço dele estava estilhaçado, foi também moído numa máquina de moer lá, que eu não lembro como que era o caso certinho. Esse cara também nunca reclamou. Aí se eu olhava o raio-x, até me estranhou. Eu lembro que eu olhei o raio-x e falei, nossa, que fratura grave, né? Vou chamar o paciente, vai vir com o braço duro. Quando eu chamei ele, ele veio, entrou e dobrando o braço, eu falei, cara, é você, pô, é você mesmo, né? Pô, você tá bem pra cá. Não, doutor, não me dói muito, não, consigo fazer minhas coisas. Então você começa a perceber, assim, que quando o cara tem uma mente meio blindada, vamos dizer assim, de efeitos negativos, ele consegue transformar um problema em uma formiga, entendeu? Um elefante vira uma formiga. Assim como quem não tem uma mente boa, blindada, consegue transformar uma formiga em um elefante. Então, assim, algumas coisas que a gente passa no pronto-socorro que a gente, assim, fala, meu, tem algo por trás disso, né? Tem um ser maior, tem alguma coisa maior, tem muita energia envolvida, tem uma mente foda ali, tem um cara diferenciado, e daí você começa a trazer isso um pouco para você. Talvez, acho que talvez eu nunca vou conseguir absorver todas, claro, toda a positividade de todo mundo, mas eu tento trazer isso como algum exemplo, principalmente quando eu estou em algum momento ruim, né? Um momento que eu não considero bom, vamos dizer assim. E antes, sabe, eu demorei para começar a enxergar isso, tá, Giovanni? Não foi não nasci vendo tudo isso e fui me transformando, não. Então eu pecava muito, assim, em relação à preocupação. Qualquer coisa me preocupava e me deixava aflito. E depois eu comecei a ver, e minha esposa falou: calma, que vai passar. Isso não. Pô, minha esposa é bem assim, tipo, não, calma, relaxa, você tá nervoso à toa. Depois, assim, eu fui percebendo que realmente, assim, quanto mais tranquilo eu ficava, mais fácil de eu desvendar as coisas. Isso eu tento passar para o paciente, entendeu? Essa força de perseverar no que você acredita e que você acha que é bom, que o tempo vai se encarregar de fazer acontecer. Eu acho que essa é a grande mensagem assim que eu tenho para passar dessa força assim de mente e corpo, sabe? É muito forte isso, assim. É, é, Às vezes você para pensar, você fala, meu, será que isso é verdade, cara? Porque é meio que incrível, não encaixa. O raio-x da pessoa não encaixa como ela tá, entendeu? Assim como você vê muito raio-x perfeito, tudo perfeito, uma fratura leve, e a pessoa com outros problemas, com a mente quebrada, sucumbindo a isso daí, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, o poder da mente, por isso que quando a gente começa a identificar os pacientes, a gente começa, o paciente chega, você já sabe, mais ou menos, entendeu? Com a experiência começa, A pô, leitura esse daí vai corporal. ser, A é, leitura corporal.